amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Rafa Mendes e eu vim explicar o motivo dessas duas entradas aqui que eu fiz. Tá cheio de coisa aqui na tela, mas daqui a pouquinho vocês vão entender, beleza? Eu tava conversando, com o pessoal ali do Discord, mostrando essas duas entradas, o que aconteceu. Então, se você não faz parte da nossa comunidade, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Você vai estar direto no nosso servidor do Discord, beleza? Vamos conversar então sobre essas duas entradas, que na verdade só essa daqui que valeu. Eu peguei as duas. Para quem não está lá no Discord, deixa eu elucidar algumas coisas. Depois de todo esse rolo com as prop firms de Forex, as mesas proprietárias de Forex, eu dei um tempinho das minhas mesas. Eu tinha conta na MyForex Fundings, tá travado lá, com todo esse rolo que está acontecendo. Então agora eu comecei a testar o mercado de futuros, operar na CME, mercado de futuros americanos. Então estou fazendo um teste numa própria firm de futuros, Estou operando o NAS futuro, estou operando S&P e Dow Jones futuros. Faço umas operações no ouro e no petróleo também, mas hoje eu vou falar aqui dessa entrada do Nasdaq, beleza? Antes de tudo, vamos aqui para as 4 horas. Deixa eu tirar aqui a pastinha operação. Deixa eu organizar aqui, pessoal. Peraí. Isso daqui, ó, são as Opa. Ó, são as marcações da semana passada. Se vocês quiserem voltar ao vídeo aí da semana passada do análise de ativos, não mudei nada. Tudo que eu marquei semana passada tá aqui no gráfico ainda. A única coisa que eu adicionei hoje foi esse volume imbalance aqui de 4 horas. Ó, eu adicionei aqui volume imbalance de 4 horas e eu marquei essa regiãozinha aqui de liquidez, certo? Então vamos lá. O que a gente sabe aqui do Nasdaq? Ele continua nessa tendência de alta, Aqui teve o Market Structure Shift. Ele não deixou um fundo mais baixo, então a gente está com um fundo mais alto. Estou com um topo mais alto. Então o que eu estava esperando? Semana passada fazer um fundo, para essa semana eu continuar com o meu viés bullish, certo? Pode ser que entre hoje e amanhã ele faça o fundo da semana para continuar esse viés bullish e possivelmente fazer um topo acima do topo da semana passada. Pelo menos é o viés que eu estou, tá? Por favor, não é dica de entrada, nada assim. Eu estou com esse viés, porém eu tenho aqui meus pais marcados. Eu só opero quando ele chega nessas regiões. Então vamos lá, aqui eu marquei minha região de Prime Discount. Aqui, ó, esse swing high com esse outro swing low, que para mim pode ser um alvo, que ele vai buscar esse mês ainda. Então marquei aqui esse swing high, não marquei esse aqui de cima. Então estou considerando uma região bem grande aqui de Prime Discount. Semana passada, o que aconteceu? Eu surfei essa quedinha aqui até o Consequent Encroachment do 4 horas. Eu finalizei minha operação por aqui, peguei uma comprinha depois quando ele passou da mínima desse BPR. Enfim, ó, ele estava aqui abaixo da região de 50%, então ele estava numa região de desconto, uma região boa para comprar. Olha aqui, ó, esse BPR serviu de ponto de parada do preço, em confluência com esse Fair Value Gap enorme. Deixa eu ver aqui, ó, ele chegou aqui na mínima, marca aqui, olha aqui, grudou na mínima desse Fair Value Gap de 4 horas, olha ali, encostou e já retraiu tudo, o que deu mais confirmação ainda para o nosso viés de alta. Vamos lá, em 1 hora. Agora eu vou colocar aqui minha pastinha operação. Em 1 hora eu não fiz nenhuma marcação. Vamos para os 15 minutos, que é onde eu comecei a minha análise de hoje, tá, gente? Ontem eu estava cansado, acabei não gravando o vídeo e nem fazendo uma análise top-down e postando ali na comunidade. Eu viajei esse final de semana, aproveitando o feriado, então estava bem cansado. Ontem eu descansei. Ontem, para quem não estiver vendo esse vídeo na segunda, ontem foi domingo, tá? Então o que eu fiz? Isso daqui é a região de CBDR.
Então o que eu fiz? Eu puxei uma projeção de Feigenbaum aqui nesse CBDR. Aí eu coloquei a primeira zona de Feigenbaum e a segunda zona de Feigenbaum. O que aconteceu na primeira zona? Ele só rompeu, sentiu um pouquinho, fez uma acumulaçãozinha aqui no consequente encroachment, mas já rompeu. A partir disso, é o que eu estava esperando, ele utilizou essa região como suporte. Então usou como suporte, foi, ó, nem deu um segundo toque, só um primeiro e foi. Então o que eu estava fazendo? Eu estava analisando essa segunda região aqui de Feigenbaum. As minhas operações seriam nessa outra região. Então o que eu esperei? Ele passar para essa segunda região, ele passou. Aí o que eu fiz? Olha, eu tracei uma FIBO aqui para eu delimitar um Prime Discount, né? Então isso aqui é a linha de 50% entre essas duas marcações da projeção. Ó, ele veio até ela, depois recuou, porém isso aqui foi de madrugada, sessão de Londres. Sessão de Londres eu não opero. Então a sessão de Londres deixou essa liquidez aqui. Então o que eu estava esperando? Agora vamos jogando para time frame menor. O que eu estava esperando? A captura dessa liquidez na minha janela operacional. Minha primeira janela operacional é entre 7h30 e 8h10 da manhã. E depois entre 9h30 mais ou menos e 10h10 da manhã. Então eu estava esperando uma oportunidade de entrada entre 7h30 da manhã e até as 8h10 da manhã. Certo? Então vamos lá, o que aconteceu? Isso aqui foi sessão de Londres, né? Então, ó, 7 horas, abre sessão de Nova York, não a Killzone, né? Mas abre o mercado de Nova York. Capturou esse buy side liquidity. Ah, mas por que eu não mirei esses fundinhos aqui? Eu até marquei aqui, ó, sell side liquidity, no qual capturou agora, enquanto eu gravo este vídeo. Estou gravando agora 10h45 da manhã, né? Horário de Brasília. Porém, 9h45, horário de Nova York. Então vamos lá. Na hora que eu sentei no meu computador, ele capturou essa liquidez aqui. E como eu estou com viés bullish para o Nasdaq, eu não estava procurando venda, né? Apesar de, olha aqui, ter dado toda essa venda aqui, em momento algum eu ia procurar venda nessa região agora. Mas vamos falar da entrada que eu fiz. Então eu estava procurando motivos de compra. Ele capturou essa liquidez. Joguei para o time frame de 1 minuto. E olha aqui, ó, o movimento que ele fez de captura de liquidez. Ele fez esse grande displacement aqui. Poderia ter entrado logo nesse fair value gap dele. Poderia ter entrado, mas lá 7,32. Tá dentro da minha janela? Tá, mas eu ainda queria ver mais ou menos o que o mercado faria. Então fiquei acompanhando. Ele deixou aqui, ó, esse topinho duplo aqui, então, opa, legal, já tenho o meu primeiro alvo aqui para capturar. Então, ó, deixou esse topinho duplo, um imã de liquidez. Aqui, ó, esse retângulo laranja, ó, é um fair value gap de 15 minutos, ó. É todo esse gap aqui, essa região de imbalance desse candlezão de 15 minutos. Aí eu marquei o consequente encroachment dele, né, que é os 50%. Então vamos lá para 1 minuto, só explicando. Então vamos lá, ele deixou esse topinho duplo. Quando ele começou a retrair, eu marquei esse fair value gap. Como ele já tinha sido mitigado, ele virou um inverse fair value gap, né? Então eu marquei esse inverse fair value gap, aqui ó, IFVG, inverse fair value gap. E como é um gap grande em tamanho mesmo, que é um gap grande, eu marco o consequente encroachment, que é o 50% desse gap. Deixei a minha ordem ali no NinjaTrader pendurado aqui nos 50%. E eu coloquei o stop loss abaixo aqui desse, ó, tem esse candlezinho aqui, eu não coloquei no pavio não, coloquei no corpo, tá? Então bem aqui no corpo dele, no final, no fechamento desse candlezinho negativo, foi onde eu coloquei meu stop loss. E meu take, eu coloquei aqui, ó, no começo desse fair value gap de 15 minutos. Quando eu ponho assim, eu não ponho cravado, tá, gente? Eu sempre deixo um tiquezinho, meio tiquezinho assim para baixo, sabe? Porque às vezes ele não chega exatamente na linha e já retorna. Então acho que eu vou sair nesse pavio aqui, mais ou menos. Porém, o que aconteceu, gente? Deixa eu
Cara, eu acho que eu tô... não sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar uma janela pra cá e... Ah, apareceu. Aqui, ó. Eu tô operando pelo Ninja Trader, né? Então, isso aqui é a janela que você opera no Ninja Trader. Então, aqui fica nossas contas. Na minha primeira entrada, eu tava nessa SIM 101. Essa conta simulador. E eu não tinha me atentado a isso. Então essa primeira entrada aqui, eu cliquei ali no Ninja Trader, porém estava selecionado na minha conta de simulador. Deu take, eu todo felizão, quando eu fui ver no painel de controle, a minha conta do teste estava no mesmo valor. Falei, mas o que aconteceu, né? Aí depois que eu fui ver ali o histórico de operações, essa operação eu abri na conta simulador. Então vamos lá, corrigi isso. Aí depois eu voltei, selecionei aqui Bulenox, né, minha conta 02, a que eu estou operando no momento. Selecionei a minha conta 02. Aí aqui, ó, depois que ele fez toda essa movimentação, olha aqui, ele deixou um imbalance nos 5 minutos. Olha aqui, esse imbalance aqui de 5 minutos. Tracei o consequent encroachment desse imbalance. Fiz a entrada exatamente no consequent encroachment. Como tinha acabado de abrir, ter a abertura das 8h30 e quase todos os dias, assim que abre às 8h30, tem um movimento grande de Judas Swing. Eu deixei meu stop colado aqui, ó, coladinho no finalzinho desse Fair Value Gap. Que se eu fosse perder, eu ia perder poucos ticks aqui, sabe? Ia ser uma perda ali 4 pips só, né? 4 pontos. Bem pouquinho. Que eu não estava muito confiante. Eu não gosto de operar nessa janela aqui das 8h30. Mas beleza. Como eu tinha feito essa entrada aqui na simulador, me dei a oportunidade de fazer uma segunda entrada agora na conta do teste. Então o que eu fiz? Eu fiz essa entrada aqui no consequent encroachment desse imbalance de 5 minutos. Deixei ela pendurada ali, ativou minha ordem. Fiquei aqui pouquinho negativo, bem pouquinho mesmo. E o alvo foi ali no consequent encroachment desse Fair Value Gap de 15 minutos que eu marquei para você, que eu mostrei para vocês. Então esse aqui, ó, o Fair Value Gap de 15 minutos, esse gapzão grande. Então o meu alvo foi ali, no consequent encroachment dele. Essa operação aqui deu 4.3 para 1, essa outra aqui deu 4.86 para 1. Mas essa daqui não contabiliza, tá, gente? Essa eu entrei na conta simulador. Então essa outra, a segunda, ó, que contabilizou, olha aqui, ó, eu marquei esse Fair Value, porque aqui é o futuros, né? O gráfico tá um pouquinho, eu tava analisando ali no Nasdaq, só pra... Ô, caramba! Só pra passar ali no grupo, porque eu sei que o pessoal opera mais Forex do que Nasdaq. Então aqui, ó, no futuros, eu marquei esse Fair Value Gap no gráfico de 1 minuto. Aqui foi minha entrada, então nessa operação, olha, eu praticamente não fiquei negativo. Aqui, ó, operação de 4 para 1. Eu saí aqui, ó. Eu saí nesse ponto aqui. Não foi nem no consequent encroachment. Aqui, ó. Esse daqui, ó, o gap foi maior. Esse gap de 15 minutos é maior. Mas eu saí no alvo aqui de 4 para 1. Tá? Então, na hora que bateu 4 para 1, eu encerrei a minha operação aqui dentro do Ninja Trader. O meu stop loss eu coloquei aqui abaixo desse pavio, por quê? Porque eu tinha esse outro Fair Value Gap aqui também. Então eu imaginei que poderia, às vezes, chegar até esse Fair Value Gap também, eu ficar um pouquinho negativo, para depois ele dar essa continuidade. Ah, mas tem outro Fair Value Gap aqui, Rafa, por que você não entrou nesse? Porque o que o Michael fala de qual que são os Fair Value Gaps mais, como que eu digo, mais propícios à entrada. Você olha para a esquerda e procura um volume imbalance. Aqui, ó. Aqui eu tenho um volume imbalance. Tá? Então não acreditei que ele voltaria até esse daqui de baixo. Tá? Então para mim, em probabilidade, ele poderia voltar até esse segundo. Então quis garantir com um stop um pouquinho maior do que o de costume. Aqui, gente, tá 18,50. E aqui o take de 74, mas a operação foi mais, tá? Porque quando essa ferramenta aqui, ó, do Ninja Trader, que é a recompensa risco contra o F4, ele calcula como se fosse um lote que você estivesse entrando, um micro lote. Tô operando o mini Nasdaq.
Então ele calcula como se fosse um microlote, tá? Aí depois você vai multiplicando com a sua entrada, que aí você sabe quanto que deu. Eu entrei, se eu não me engano, com 14 microlotes nessa operação. Então foi isso, gente. Ó, esse daqui foi o meu take. Opa, tem um controle, tem um ordem. Aí. Esse foi o meu take. Essa foi a operação que eu fiz. Beleza? Só explicando aqui para vocês. Ver se eu faço algum outro vídeo essa semana. Ver se tem alguma marcação pra gente corrigir. Pra gente refazer. Do que aquelas da semana passada. Da análise de ativo. Olha que louco onde que ele chegou. Na projeção de Feigenbaum, cara. Olha aqui. Na primeira zona dessa projeção. Para onde que eu espero o preço agora? Aqui. Viu que louco? Olha aqui onde ele estava, ó. Que eu falei que foi a minha área de operação. Veio aqui. Agora ele veio aqui. Agora eu espero alguma coisa aqui. Depois corrigir, depois continuar. Tô esperando alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Vou tirar essa seta aqui porque eu não gosto disso, tá? Mas, seguindo a teoria do caos, é mais ou menos isso que a gente pode esperar de movimentação. Porém, eu prefiro deixar só as regiões marcadas e reagir conforme o preço vai andando. Tá, como eu fiz essa cagadinha de ter entrado na conta simulador, depois, beleza, na conta do teste, né? Entre aspas, na conta real, que eu deveria estar operando. Hoje eu não opero mais, tá? Apesar que, ó, vou ter minha janela operacional ainda. Poderia ter pensado nessa compra por agora. Vamos ver aqui em um minuto se ele deixou um displacement. Porque ó, não deixou, não, tem um fair value gap bem pequenininho, mas eu poderia procurar alguma regiãozinha de compra por agora, mas não vou não. Quando sai alguma coisa do controle, eu fico meio tenso. Se eu tô tenso, melhor não operar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu sempre reforço, gente, entra na comunidade do Discord, porque esses vídeos que eu fico jogando aqui no YouTube faz mais sentido para quem tá lá no Discord, tá? Não estou produzindo vídeo para YouTube, eu estou produzindo vídeo para a comunidade do Discord e estou alojando-os aqui no YouTube. Então, para quem entra aqui, cai de paraquedas no canal, às vezes fica meio, tá meio aleatório esse conteúdo, mas está fazendo sentido para quem está lá no servidor nosso. Beleza, gente? Então é isso daí. Abraço. Se tiverem alguma dúvida a respeito dessas entradas, os pontos de entrada, pode me chamar lá no servidor, deixar um comentário aqui e a gente vai trocando ideia. Abraço, pessoal.